a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. Glória a Deus. Queridos, quando Salomão fala essa palavra, Salomão, a sua sabedoria infinita, muito grande, o Senhor disse que jamais iria ter outra pessoa que tivesse a sabedoria como a dele, aí não teve, com exceção de Jesus, porque era o próprio Deus que estava falando. Então, mas Salomão, em termos de salvação, a sua sabedoria era um pouco escassa, era um pouco curta, era um pouco pequena em relação a esse ponto da salvação. Então ele trata a morte como algo que volta para o pó, né? E nós sabemos que tem a ressurreição. Então essa palavra é um pouco escassa em tempo para Salomão. Então a Bíblia diz aqui algo tremendo. Salomão, um homem muito sábio, começa a trazer ensinamentos muito fortes em Eclesiastes capítulo 9. E um ponto que me chama a atenção é que ele diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Interessante isso, né? Muito interessante, porque um cão vivo melhor do que um leão morto. Eu pergunto para você, o que é maior, um leão ou um cachorro? Eu pergunto para você, o que assusta mais? Um rugido de um leão ou um latido de um cachorro? Eu pergunto para você, em questão de estatura, quem é maior, um leão ou um cachorro? É um leão? Óbvio, se fosse para nós escolhermos, nós iríamos escolher um leão, mas Salomão diz aqui que é melhor um cão vivo do que um leão morto. E sabe, isso é tão tremendo porque Salomão nos leva a entender pontos simples, mas importantes. Importante porque existem pessoas que preferem grandes coisas, porém mortas, do que coisas pequenas, porém importantes. Sabe, nós temos que dar valor às coisas pequenas da vida, mas que tem uma importância muito grande, porque no reino de Deus as coisas pequenas têm uma importância muito grande, tem um valor muito grande. O próprio Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega um fermento e coloca em 3 medidas de farinha e tudo vem a levedar. Ou seja, o importante não era a farinha, o importante era o fermento. O importante era o fermento. Então o reino de Deus, ainda que pequeno, invisível, faz com que as pessoas se tornem grandes pessoas. Então nós vemos pessoas que preferem coisas muito grandes e acabam perdendo as coisas pequenas da vida, mas que são importantes, são valiosas, são maravilhosas, né? E não estou falando em relação a pontos em que eu posso dizer para você que eu não possa sonhar alto, não sonhar grande. Não é em relação a isso. Eu quero dizer para você, porque a Bíblia também diz em Mateus 25, 21, que aquele que for fiel no pouco, sobre muito o Senhor nos colocará. Então, não é questão que nós não podemos sonhar grande, é que nós não podemos trocar um cão vivo por um leão morto. Algo pequeno, mas que contudo tem vida, do que algo grande. As pessoas preferem coisas grandes e se matam para mostrar para as outras pessoas que o que elas têm são grandes. O que elas têm é para mostrar para as pessoas. Então isso é muito errado. Sabe, na luta em 1 Samuel 17, se nós tivéssemos de escolher uma pessoa, nós não iríamos escolher Davi, nós iríamos escolher o gigante. E por quê? Porque o gigante, na hora
ótica humana, o gigante era melhor, porque o gigante era mais alto, o gigante, né, tinha um suporte físico maior e nós iríamos rejeitar, porque nós damos muitas vezes mais valor o que é grande, mas está morto, do que o que é pequeno e é de Deus. Então valorize seu casamento, valorize a sua vida financeira, valorize a sua igreja, que ainda que seja pequena, mas é melhor ter uma igreja pequena com a presença de Deus do que uma igreja grande, sem a presença do Eterno. Outro ponto interessante que ele fala aqui, a esperança para aqueles que estão entre os vivos. Isso é tremendo, porque nos faz acreditar no futuro, te faz acreditar em um futuro, nos arremessa a um futuro. Então eu quero dizer que se há esperança para aquele que está entre os vivos, eu entendo um ponto forte, é que há sim esperança para o homossexual, há sim esperança para as lésbicas, há sim esperança para um drogado, esperança para alguém que está no mundo da prostituição. Há sim esperança, porque eles ainda estão vivos. E se eles estão vivos, há esperança. Se estão vivos, há esperança, há um consolo, há uma porta aberta, né? Então, há esperança para o meu futuro, pois ainda estou vivo. Há esperança para o seu futuro, porque você ainda está vivo. Sabe, é isso que me faz maravilhar acerca dessa palavra. Os vivos. Para aquele que está entre os vivos, a esperança. A esperança. Sabe, o sonho só se acaba quando morre. Se você está vivo, continue sonhando. Continue acreditando. Continue. E o que falar, irmão? O que falar? De 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vem falando sobre o amor, e ele ressalta 3 dons maiores que existem na terra, nos céus. O maior dom, ele separa o dom da fé em terceiro lugar, a esperança em segundo lugar e o amor em primeiro lugar. Sabe, quando faltar fé, você ainda terá esperança. E se você está vivo, ainda há esperança. E quando até as esperanças acabarem, saiba de uma coisa, que existe o amor. E o amor é um dos maiores dons. Sabe, quando eu olho para a vida de Abraão e a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, eu entendo que Abraão alcançou, atingiu uma meta no Senhor. Ele saiu da esperança. Ele creu contra a esperança, ele foi direto no amor de Deus, que supera todas as coisas. Que supera todas as coisas. Sabe? A esperança para você que ainda está vivo. A esperança para você, mulher. A esperança para você, varão, que está entre os vivos. A esperança para você. Sabe, a Bíblia também fala no livro da Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, que eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperança. Traga à sua memória palavras que vão trazer esperança, que vão dar força a você, em nome de Jesus Cristo. E a esperança, porque você ainda está vivo. Você ainda pode mudar o seu futuro. Você ainda pode mudar o seu futuro em nome de Jesus Cristo. O nosso passado não conseguimos mais. Também foi esquecido. O próprio Deus esqueceu. Mas o nosso futuro nós podemos mudar. Sabe quando a Bíblia diz que Lázaro e o rico morreram? Em Lucas capítulo 17. Lázaro e o rico morreu. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o inferno. Ao ponto de o rico pedir para Abraão pedir a Lázaro que molhe o dedo e refresque a sua língua, porque ele está num lugar em tormento. E sabe, chega uma partezinha que nos lembra isso, porque o rico começa a dizer, pai Abraão envia Lázaro, envia alguém para pregar, ainda tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. E eu percebo algo tremendo nessa palavra. Eu vejo alguém morto, querendo mudar o seu futuro. E Salomão está dizendo que há esperança para aqueles que estão vivos.
Sabe, você tem a oportunidade de mudar a sua vida porque você não está vivo. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida porque você não está com vida. Você tem a oportunidade de mudar, se você quiser, porque você não está vivo. Depois que a morte chega, diz o escritor de Hebreus, segue-se o juízo. A esperança para você, porque você ainda está vivo. Que o Senhor possa tocar a sua vida em nome de Jesus Cristo. E amém. Paz do Senhor.